Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo pessoas aí pela primeira vez na casa. Sejam muito bem-vindos. Espero que seja a primeira de muitas e muitas vezes. Vocês retornem sempre para participar dessa nossa alegria, desse nosso prazer de estar falando de Jesus, né? Muito importante nos dias de hoje. Não fique se lastimando. Se errou, não permaneça recordando o erro e se martirizando. Prometa a Deus não cometer a mesma falta. A vida caminha para frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e ânimo. O trabalho bem executado faz esquecer o passado faltoso. E cumpra o que prometer a Deus. O movimento da vida é voltado para o futuro, para que possamos recomeçar sempre. Semente da felicidade, Morival Lopes. Verdade, né? Futuro, a gente está construindo agora, hoje, né? Quando ele chegar, já não será mais futuro, já será hoje de novo. Então, é o hoje que é o importante. Por isso é importante a presença de vocês aqui, hoje, né? Todo mundo deixou suas casas e suas novelas, seus programas, né? E tem o prazer de estar aqui, né? Isso é muito importante, a escolha que vocês fizeram. Né? Que todos nós possamos ser abençoados na noite de hoje, nesse trabalho tão importante, de elevar as nossas vibrações nesse momento, para que possamos receber dos mentores espirituais da casa, de todos os amigos espirituais que nos acompanham, que nós possamos receber as bênçãos, a iluminação, a intuição para fazer escolhas certas, olhando sempre para o futuro, construindo hoje o nosso futuro. E hoje nós temos o prazer de ter Ana Carolina, a força libertadora do Espiritismo. Além de libertadora, a força que traz a responsabilidade, porque a liberdade traz responsabilidade, né? A verdadeira liberdade. Então, muito obrigada, Ana Carolina, pela presença, que possamos desfrutar de um entendimento amplo sobre o assunto. Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa, onde nós somos muito bem acolhidos. Bom, o nosso tema, né, como foi anunciado, é a força libertadora do Espiritismo. Para a gente poder desenvolver, eu normalmente gosto da gente entender o que são as palavras, né, da gente conceituar antes, porque Kardec faz isso no livro dos Espíritos. Nós falamos hoje em dia e às vezes a gente tem questões, conflitos na comunicação, porque temos conceitos diferentes para a mesma palavra. Então, eu acho importante, a partir do que Kardec faz, né, no livro dos Espíritos, então ele começa a trazer a conceituação das palavras que ele está colocando ali, para saber, por exemplo, quando ele fala de alma, é um espírito encarnado, né? Poderiam ser ele mesmo falar de outras formas de conceituar, mas naquele momento, quando ele fala aquilo, ele quer dizer exatamente aquilo. Então, eu acho importante a gente também iniciar conceituando o que é força, o que é libertadora, né? O que é então essa liberdade e o que é o espiritismo. Para começar, força, aqui é um trecho do Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, obrigado, dos universitários. Ele fala o seguinte: aprendizes do Evangelho, a esfera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Então, nós ainda, né, nesse caminho, iniciando esse caminho de aprendiz do Evangelho, a gente ainda espera algumas facilidades. A gente costuma, muitas vezes,
esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Então aqui o Emmanuel está trazendo o seguinte, que nós cristãos somos força de preservação dos princípios divinos. Então qual é a nossa força enquanto encarnado aqui? Como que a gente apresenta a nossa força? Quando nós estamos ali apresentando, manifestando e defendendo os princípios divinos na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade. Essa é a nossa força. E ela é um contínuo esforço. Então não é uma força... tem duas formas, né, da gente ter força. Uma é uma força... que ela é mais intensa, mas ela é rápida, a gente tem uma explosão, e outra é uma força contínua. Você mantém uma estabilidade ali e você mantém por mais tempo perseverando, né? A permanência. E essa é a força do cristão. A gente permanece na preservação dos princípios divinos, no santuário do mundo inteiro. Temos força. E aí, vamos entender o que seria essa libertadora, né? Libertadora vem de liberdade, algo que nos livra, liberta de alguma coisa. Então, o que é essa liberdade? O que é libertador, verdadeiramente? A gente tem em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é a verdade. Então, é uma força, a força da verdade. Mas não é a verdade da minha ideia, da ideia do fulano, do ciclano. É a verdade que é, simplesmente. Quando Pilatos pergunta para Jesus, e o que é a verdade? Jesus silencia. Não é algo, um pensamento, não é uma ideia, mas é o ser em si. Então, a gente precisa silenciar para poder ouvir essa verdade, que é Deus, que há em nós. Então, para a gente ainda entender, né, verdade, tem em João 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a gente sabe que o que liberta é a verdade, e agora a gente sabe que Jesus é a verdade. Olha como a gente vai aprofundando. Vamos mais na frente aqui. Em João, capítulo 1, versículo 14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Logos, a gente às vezes costuma traduzir como a palavra, como verbo, mas o Logos é algo que dá forma, né? É o que une e dá forma a tudo, ou seja, é uma informação que cria. E é interessante que esse habitou aqui, em grego, eu não vou saber pronunciar, é sekinu, isso daqui, e é um verbo aoristo. O que é um verbo aoristo? Isso no original, tá? Em grego. É um verbo que, na verdade, ele não expressa um tempo. É uma ação pura, ela não tem um determinado tempo. Então, ela não tem início e não tem fim. Então, quando a gente vê habitou, o que verdadeiramente está querendo falar é que é algo que permanece, que habita, porque não tem um fim. Então, não é habitou, né, como a gente costuma ver. A ideia é de algo que não tem um processo de duração, nem um fim. É uma ação pura, é o presente. Tem uma tradução do Evangelho de João, que é do Leloup, Jean-Yves Leloup. E é interessante porque ele usa, no Evangelho de João, sempre no verbo presente.
Porque é o que João quer dizer, né? É essa ideia de uma ação que permanece. Não foi lá atrás. Ele não habitou na gente lá atrás, há 2000 anos. Ele ainda habita. Então, a força libertadora é a força da verdade, que é a verdade é Jesus e que habita entre nós. Então, a verdade está aqui agora entre nós e em nós. Por isso que Jesus silencia, para a gente poder ouvir a verdade que verdadeira, olha que prolixo, né? Mas redundante, mas que é verdadeiramente a verdade. Não é uma verdade de uma opinião. Em João 16, versículo 12 e 13, Jesus fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então é o Paráclito, né? Que é o Consolador que ele está anunciando. Então, esse Espírito da verdade, ou seja, esse Espírito que habita em todos nós, porque é da verdade, ele vai nos guiar para a verdade. Está fazendo sentido para vocês? Podem fazer assim, assim, assim. Ou se também ficarem na dúvida. Então, vamos entender o que é Espiritismo, né? A gente tirou do Caminho, Verdade e Vida também, do Emmanuel. O Emmanuel fala o seguinte: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, ou seja, Espiritismo, cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. Então, a gente traz muitas questões científicas, porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina que traz a razão. Mas não se limita a isso, não é sobre isto, né? É um cristianismo redivivo, mas que a gente pode ter uma compreensão mais ampla devido aos avanços da ciência, mas ainda assim é instável esses avanços. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, através das obras individuais. Que é uma coisa interessante. Nós somos, né, um país onde, na sua maioria, acredita em Deus, fala de Deus, mas nas nossas obras individuais, a gente nega Ele. A gente pensa mais na gente do que no todo. A gente busca mais as coisas do mundo do que a Ele. Então, o Emmanuel está nos dando aqui um grande sacode. A verdade é essa. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Então, o Espiritismo, que nos deixa mais claro, né? Embora Jesus já havia trazido isso, mas nos deixa mais claro esse intercâmbio entre esses planos, esses dois planos, né? Visível e invisível. Ele tem o objetivo, né? Tem essa função direta de trazer objetivamente esses reajustes. Ou seja, o Espiritismo nos traz a possibilidade, né, de conhecer a misericórdia divina, porque eu tenho uma nova chance de fazer esses reajustes sentimentais, né, esses reajustes emocionais, das relações relacionais, para poder encontrar a verdade, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Então aqui a gente também pode entender a verdade como a luz divina, que se manifesta nos homens. E aí voltamos para Jesus. Eu sou a luz do mundo. E mais na frente ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, a força, né, de preservar a obra divina, liberta, porque traz a verdade que há
em nós, através do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Então, a força é o Cristo, né? O que o Cristo traz para a gente, que agora a gente traz de uma forma mais simplificada para a gente poder colocar no nosso dia a dia, para que a gente seja como o Chico falou para a gente, que o Evangelho, que os outros vejam o Evangelho através das suas ações, do teu exemplo. Porque algumas pessoas não vão ler o Evangelho. O único contato que vão ter com o Evangelho vai ser vendo você, na sua vida, através das tuas obras. E essa é a nossa força. Então, aqui tem em plenitude, Joana de Anjos, ela fala o seguinte: a mente e o corpo, suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas, sempre atravessarão largos períodos de sofrimento, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem conseguir a libertação. Essa ocorre quando o homem se esvazia da ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve, não se possui. Assim, suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Então, a liberdade é a verdade que nos liberta do mundo, do sofrimento, porque a gente renuncia a esse eu. A gente acha que liberdade é a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas se nós fazemos tudo o que nós queremos, nós somos escravos dos nossos vícios e desejos. Nós não conseguimos dizer não. Então, na verdade, a verdadeira liberdade é a gente conseguir dizer não para os nossos desejos, para os nossos vícios, porque não somos escravos dele. Atualmente, se confunde liberdade com libertinagem. Eu faço o que eu quero. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu quiser ser poligâmico, eu posso ser, eu quero minha liberdade, eu quero fazer o que eu quiser, o corpo é meu, a vida é minha. Mas isso não é a verdadeira liberdade, porque eles estão presos no próprio ego. Eles sofrem. O que nos liberta do mundo, desse apego, porque eu tenho o passador de slides. Se eu falo, esse passador é meu, eu já começo a pensar agora, bom, eu ganhei ele agora, eu vou ficar com medo de perder. Eu vou ficar com medo dele cair e quebrar. Eu vou ficar com medo de andar na rua e roubarem ele. Eu vou ter medo de várias coisas que me dão a oportunidade de perder. Mas nesse mundo, tudo é transitório. Então, se eu tenho algo, né, e aqui Joana fala que a gente não possui, nós detemos algo, né, que a gente deve, que na verdade não é nosso, eu sofro porque eu quero manter, porque eu estou apegada a esse passador. Então, a gente sofre porque a gente quer alguma coisa e depois que a gente tem este algo, nós continuamos sofrendo porque a gente não quer perder aquilo. Agora, se eu pego esse passador de slides e falo, toma, Ricardo, é seu? É seu, mentira, é do outro Ricardo. Eu vou ficar preocupada se eu perdi? Eu vou ficar preocupada se alguém roubou? Eu estou livre. Eu renunciei a isso. Por isso que Francisco, né, quando não estava entendendo direito a mensagem, ele ergueu uma igreja mesmo, né, de pedra, e a mensagem que Jesus mandava para ele era esse templo interno. Ele escuta, Francisco, dai-me Francisco. Porque quando a gente renuncia ao próprio eu, a gente não tem nada para perder. Porque a gente já entrega a Deus. Quem perder a vida em meu nome, ganhá-la-á.
Mas quem quiser, ao contrário, né? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida em meu nome, ganhá-la-á. Por quê? Se eu quero manter esta vida aqui, eu estou perdendo a verdade que me liberta da própria morte. Porque se eu sou identificada com esse ego, com essa individualidade que se manifesta agora, eu vou morrer. Agora, se eu entendo que eu me apresento dessa forma, mas eu não sou somente isso é só apenas um aspecto do qual me manifesta, eu sou um espírito eterno, não há morte para mim. Porque o que a gente tem é uma existência, são várias existências, mas uma vida só. Então, a morte, a gente é liberado dela, é uma libertação. A verdade nos liberta do medo, nos liberta do apego, das aversões, né, da morte, nos liberta da transitoriedade que nos traz sofrimento. E aí o Espiritismo, ele nos traz esse autoconhecimento, né? Ele traz todos os ensinamentos de Jesus e vai corroborando. Se a gente pegar a série psicológica de Joana de Ângeles, ela fala as mesmas coisas de formas diferentes. Porque só há uma forma. Não é porque Joana é prolixa. Não, é porque só tem esse jeito. Se ela tivesse uma série psicológica, em cada livro ela falando alguma coisa, ela seria incoerente. Mas esse é o caminho. Só que o que acontece? Nós precisamos ouvir de várias formas. Às vezes, um jeito vai atingir a mim, outro jeito vai atingir a outra pessoa. Às vezes eu vou precisar ouvir aquela mesma mensagem de 16 formas diferentes, 16 livros da série psicológica. Então, o que o Espiritismo traz, confirmando o cristianismo, é esse autoconhecimento, é essa verdade que habita em nós e entre nós. Ainda em Plenitude, né? Plenitude é um livro que Joana fala da questão do sofrimento, né? Que é o que a gente está querendo falar dessa libertação. Porque, mais uma vez, a gente falando aqui para confirmar, né? Reafirmar, o sofrimento está ligado à transitoriedade, está ligado ao mundo. Então, se eu quero manter uma autoimagem, eu estou identificada com quem eu estou agora. E aí, eu tenho uma ideia de eu. Porque o eu é um complexo de informações. É o complexo mais importante da nossa consciência, mas é um complexo de informações. Porque o que é esse eu? Um nome é uma informação. A partir de várias experiências, das quais eu não vivo mais, ou seja, elas passam a ser uma informação, eu vou me definindo, eu sou assim, eu penso assado, eu às vezes sou legal, às vezes eu sou chata, eu sou atrasada, eu sou pontual. A gente vai definindo informações que nós temos sobre nós mesmos. Então, se a gente perder a memória, a gente não deixa de existir, a gente só perde as informações. Então, nós não somos esse complexo de informações, mas de alguma maneira nós tentamos manter esse complexo de informações, que é o ego, essa autoimagem que nós manifestamos para o outro. E aí a gente acaba sofrendo. Muitas vezes a gente tem uma opinião X, mas a gente não fala porque a gente tem medo que o outro pense uma coisa diferente do que nós gostaríamos que ele pensasse, que nós gostaríamos de apresentar. Então a gente vai sofrendo para manter alguma coisa. Nós estamos livres? Não. Nós estamos presos, escravizados por isso. Porque no final, a nossa vida, a maior parte dos nossos sofrimentos estão ligados a manter uma autoimagem de si mesmo para o outro. Eu não posso mudar. Tem algumas pessoas que têm medo de mudar e o outro não reconhecê-la do jeito que é. É muito comum. O adolescente, né, quando está saindo para o mundo, ele tem esse ímpeto, mas ao mesmo tempo, ele tem medo de não ser reconhecido pelos pais e ser abandonado. Causa sofrimento. É algo inconsciente, mas está ali. Então, a gente se libera, a gente não é mais escravo
dos outros, né? Dos outros externo, seja objeto, seja pessoas. Eu posso ter, é como se fosse um bambu. A gente se relaciona com o mundo, né? A gente pode até ir para um lado ou para o outro, mas a gente não se dobra, a gente não cai por isso. Porque se eu coloco, por exemplo, a minha imagem, né? A minha identificação numa autoimagem do que os outros vão pensar de mim, o que acontece? Alguém aqui vai achar a palestra legal. Aí eu vou ficar feliz. Mas tem uma outra pessoa que vai achar um saco. Aí eu vou murchar. Aí outra, legal, feliz. O outro murcha. A gente fica refém do outro. A gente precisa do outro. Então, se alguém gosta da gente, nós estamos bem. Se alguém não gosta, nós caímos em depressão. Se temos algo que queremos, estamos felizes, né? Pseudo-felizes, alegres, vamos botar assim. Mas, se eu não conquisto aquilo que eu gostaria de ter, eu entro em depressão, eu fico frustrado. Então, a ideia é a gente estar sempre na vertical. O que nos liberta é essa verdade que nos liga na vertical. É uma cruz, né? O ponto que a gente está é no meio. A vertical e a horizontal. A gente está nessa verdade, mas a gente se manifesta nessa horizontalidade. Mas nós não somos daqui, dessa horizontalidade. Estamos sempre erguidos. Então ela fala, é indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Somente assim, o sofrimento pode ser evitado, especialmente se a existência corporal fez-se caracterizar pelas ações enobrecidas, atingindo a finalidade precípua da reencarnação, que é a busca da felicidade. A felicidade vem, né? Na verdade, a nossa essência, porque a nossa essência é a verdade, e a verdade nos liberta. Se estamos livres, somos felizes. Então, é um encontro com a verdade que há em nós. A verdade é o Cristo que há em nós, que habita em nós, entre nós. Então, a reencarnação, ela nos dá essa possibilidade, esse conhecimento da misericórdia. Aqui, no início, na introdução, estava falando, né, dos erros, para a gente não se culpar. Se a gente não compreende a misericórdia divina, a gente pode acabar caindo, né, numa culpa, que já é tão comum a gente cair, mesmo entendendo a misericórdia divina. A gente erra e se sente culpado. Caramba, mas eu ainda estou fazendo tal coisa. Poxa, eu não aprendo. Quantas palestras eu tenho que assistir? Quantos cursos eu tenho que fazer? Quantos livros eu tenho que ler para poder parar de fazer isso? Aí a gente fica ali se culpando. De uma certa forma, a gente está se identificando e se apegando no próprio erro. Porque Saulo, ele matou cristãos, né? Ele mandou matar. O Estevão foi apedrejado ali no comando dele. Mas a partir do momento que ele encontra a verdade que aparece para ele na estrada de Damasco e ele sente a verdade nele, ou seja, há um reconhecimento instantâneo, porque o Saulo já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele poderia ver Jesus e simplesmente falar, você é um impostor, eu não acredito. Mas o que acontece? Ele vê a verdade, ele reconhece aquilo ressoa nele de uma forma que ilumina ele. E ele se liberta. Ele se liberta até das ações dele. Então, se não há um eu identificado, porque aí ele fala, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, não há alguém para se culpar, não há uma consequência, uma reação. Ação e reação é uma lei de identificação. Eu fiz algo, eu preciso reparar algo. Mas se eu já não me identifico, porque eu já aprendi, porque o que Deus quer? Deus quer que a gente se volte para Ele, que a gente aprenda. Para a gente se voltar a Ele, a gente precisa aprender. Então, tudo tem uma consequência para levar a um aprendizado. Mas se eu já aprendi, aquilo cessa. Se eu já me encontrei com Deus, aquilo cessa. Porque já não sou eu quem vive. Já não é aquela pessoa que cometeu aquelas ações. É o Cristo que vive em mim. Então eu renuncio a mim mesmo. Eu me dou, né? Francisco, dai-me, Francisco. Eu gosto dessa frase.
A gente podia ouvir, né, todo dia essa com os nossos nomes. Né? Ana, dai-me Ana, né? Para a gente poder renunciar a nós mesmos. Porque se a gente renuncia, se a gente se doa, ninguém pode afetar a gente, ninguém pode ofender a gente, porque a gente já se entregou. A gente fala de perdão, que é muito importante, mas o ideal é que, na verdade, a gente não se ofenda. Porque se eu renuncio a qualquer autoimagem que eu me identifico, o que o outro fala não vai ferir essa autoimagem. Porque eu já dei para ele, eu já não importo com isso. Então não me ofende, eu não tenho nada a perdoar. Mas quando a gente ainda se identifica, a gente busca o perdão. Que a gente só alcança quando a gente também se auto-perdoa. Ou seja, quando a gente não se identifica mais com aquele ego que errou. A gente, caramba, ok, qual foi o aprendizado que eu tive com isso? Não é tanto sobre o porquê. O porquê é interessante, nos ajuda? Pode ajudar. Mas a verdadeira pergunta é, para que isso aconteceu? Para que eu errei? A gente tende a se julgar do certo e do errado. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Mas o que é certo e o que é errado? Se a gente entender que tudo está na mão de Deus, a gente não pode falar que está errado. Deus está errando? Porque se qualquer ação que eu tenho, na verdade é permissão divina para eu agir. Só que Alexandre fala para André Luiz no livro Missionários, Deus não assalta corações. Então, ele faz um caminho para que a gente chegue nele, seja no amor, seja pela dor. Pela dor, a vontade de libertação acaba nos impulsionando. Mas seria muito mais fácil se a gente buscasse Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer na nossa vida. A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra, como no além-túmulo, facultando-lhe vida em abundância de paz. Uma das coisas mais infernais que a gente pode ter é nós sentirmos sede, ver um lago na nossa frente, beber a água e aquela água não matar a nossa sede. Então, se a gente está preso, não estamos livres desses condicionamentos, se a gente não abre a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida para a obra divina, para a gente trazer, né, Deus para o nosso dia a dia. Porque não há diferença, não há uma dualidade, nós não somos dualistas. Há uma vida espiritual e há uma vida terrena no mundo. A vida espiritual acontece no mundo. A vida no mundo é uma ferramenta para o meu caminhar espiritual, para a minha vida espiritual, para o meu avanço. Então, a gente não pode fazer essa divisão. Se o Alexandre fala isso, Deus não viola os corações, ou seja, tudo que faz tem a permissão divina. Então não há certo e errado, porque tudo nos leva a Deus. Seja porque a gente pegou o caminho mais longo, seja porque a gente pegou o caminho mais curto. Mas todo rio corre para o mar, não importa se ele passa por pedras, se ele tem desvios, ele vai cair no mar. Senão ele seca. Então todo rio vai correr em direção ao mar. E aí tem um livro de Joana, que é a Psicologia da Gratidão, que é muito, muito interessante, porque ela nos traz que a gratidão não é o gratiluz que a gente vê, hashtag gratiluz, gratidão, que a gente vê no Instagram, nas redes, nas mídias, né? Na verdade, a gratidão é a gente ser aquilo que nós nascemos para ser. Como que o sol é grato a Deus? Iluminando, cumprindo a função dele, sendo o sol, honrando, né, o que ele recebeu. Então, como nós podemos ser gratos? Vivendo para ser essa verdade, essa luz.
Se eu entendo isso, tudo que acontece na minha vida é para me levar para esse caminho. Pode ser dolorido, pode ser difícil, e ok, a gente precisa legitimar a nossa dificuldade, o quanto a gente está sofrendo, mas isso não elimina o fato da alegria de saber que estamos caminhando. Porque a nossa sociedade ocidental, né, ela é competitiva. Então, desde pequenos, nós entendemos que há uma verdade, há um certo, outro errado. Há um vencedor e, para ter um vencedor, sempre tem que haver um perdedor. Não pode haver dois vencedores. Fomos ensinados a sempre ter um ponto ou outro. Uma dualidade. Então, a gente, quando fica triste, a gente não consegue perceber uma alegria. Não pode, é como se não pudesse coexistir. Ou eu sinto um ou eu sinto outro. Mas não, é possível. É possível, enquanto eu sinto uma dor, eu poder perceber o quanto eu estou presa ali e, mesmo sofrendo, tendo dificuldade, eu poder dar um sorriso, entendendo o que eu preciso com aquela situação. Caramba, eu preciso aprender alguma coisa aqui. Lá no SEJA, a gente tem um grupo, uma aula, que é do livro Reconstruindo Emoções, que é uma psicografia da Iraci, do espírito Nise da Silveira. E aí é um livro terapêutico, porque tem terapia de apoio e tal. E uma das coisas que a gente tenta fazer é trazer para um lugar comum essas dores. Porque enquanto a gente está aqui aprendendo, nós estamos sujeitos, né? E é universal. Temos questões universais, que a gente acha que só a gente está passando por aquilo. Mas o outro, o vizinho, que a gente acha que a grama está muito verdinha, também está passando por aquilo. Claro que dentro dessa universalidade, há suas individualidades, a partir da experiência, com certeza. Mas aquilo que eu sinto não é algo sobrenatural, não é um problema, aquilo não me inferioriza, não me diminui, que é o que a gente acha que a gente vai ser visto, né? Assumir nossas fraquezas, que não são nem fraquezas, são vulnerabilidades. Se torna fraqueza quando eu escondo ela. Porque se eu escondo, se eu quero ser forte, eu não olho para a minha vulnerabilidade, eu passo a ser fraca. Por quê? Porque é como se eu tivesse com um armário cheio, abarrotado, e aí ele não fecha. Só que eu não quero ver, então eu fico o tempo inteiro com uma mão segurando ele para ninguém ver que ele está bagunçado. E aí eu só tenho uma mão para lidar com o mundo. Ou seja, eu estou enfraquecida porque eu não quero assumir minha vulnerabilidade. Agora, se eu abro o armário, todos podem ver, eu tenho as duas mãos, então eu me sinto mais forte. Porque a gente vê que enquanto esse ego, nós não somos essa fortaleza, nós somos fortaleza apenas quando nós abrimos mão dessas aparências para nos segurar em Deus. Então a gente passa a agir no mundo em repouso. Jesus tinha uma ação em repouso. Enquanto ele agia no mundo, ele repousava o tempo inteiro em Deus. Então, a gente tenta não ver essas vulnerabilidades, o que causa muito sofrimento na gente. A gente tenta esconder de nós mesmos e não percebe que o outro também está fazendo a mesma coisa. Nas relações de casal, o que a gente mais vê é isso. Um se sente atingido, ferido na sua vulnerabilidade, o outro não percebe, aí esse ataca ou contra-ataca, atingindo o outro, aí o outro atinge o outro e assim vai. No final, ambos não querem ser rejeitados. Ambos querem mostrar o quanto eles são bons para não serem abandonados. Aí, se eu não me sinto aqui, eu sinto que o outro está acima, eu preciso puxar o outro para cá. Só que o outro já se sente abaixo. Ele já se sente aqui. Aí o que o outro faz? Puxa o outro para cá. E assim a gente vai diminuindo. Mas a questão é a mesma. A gente acha que a gente está brigando um contra o outro, mas se a gente parar para pensar, é a mesma coisa. É o mesmo objetivo de união. Então, aí nesse trabalho que a gente faz no Reconstruindo, uma das principais ideias é essa, da gente poder rir um pouco. Não rir de menosprezar,
mas de ver que também há alegria, porque não é algo sobrenatural, são questões, e toda questão tem uma solução. Para a gente avançar numa série, né, a gente tem prova, e na prova tem questão, e a gente precisa solucionar. Solucionou, acabou, passou. Não solucionou naquela hora, você pode estudar de novo e fazer uma outra prova. E assim nós vamos avançando. São questões. É mais simples do que a gente coloca. A gente acaba aumentando. Então, a gente conseguir perceber que essa dualidade, alegre, triste, forte, fraco, todas essas oposições, na verdade, elas são lados da mesma moeda. Então, se no momento eu me apresento muito forte, eu devo perguntar para mim, onde está a minha fraqueza? Se no momento eu estou muito triste, eu devo perguntar para mim, onde está a minha alegria? Ou ao contrário. Se no momento eu digo sim para o outro, eu devo pensar, cadê o não? Porque se eu digo sim para o outro, muitas vezes eu estou dizendo não para mim. Os dois estão coexistindo. Ou ao contrário, eu digo não para o outro, estou dizendo sim para mim. Então a gente sai dessa dualidade, que nos leva para o sofrimento, porque nós temos sempre que estar posicionando, sabe, marcando, brigando. Conflito, dualidade traz conflito. A gente pode ver toda a polarização que existe no mundo gera conflito. E que leva sofrimento. Ou seja, estamos presos nisso, não estamos libertos, não estamos inteiros, porque Jesus, tem um livro de Joana, o homem integral. Jesus, o homem integral, um homem inteiro. Então, a verdade é o Cristo, que é a luz, que é essa inteireza que há em mim, que eu preciso apenas reconhecer através de um processo de autoconhecimento, onde eu vou retirando todas essas identificações. Para perceber, usando uma analogia, a gente se identifica tanto, né, com a nossa personalidade, que é como se a gente tivesse uma caixa de lápis de cor, aquela mais gigante da Faber-Castell, que deve ser uma fortuna. Aí, com aquela caixa inteira, a gente só usa 2 cores para pintar um desenho. Ah, não, porque o marrom é ruim, não posso ser. O preto também não, tem que ser essa e essa, e a gente só usa essas 2 cores. Só que se eu pintar, eu achar que o azul é lindo e eu quero me identificar com o azul, e eu pintar a terra de azul, eu não estou usando discernimento. Então a gente precisa ver que, na verdade, nós não somos só 1 ou 2 cores ou 3, nós somos o lápis de cor inteiro, a caixa inteira. Temos várias possibilidades de se apresentar. A gente só precisa ter discernimento para saber de como nós vamos se apresentar. Todo automatismo, todo condicionamento material que Joana traz, ela nos traz para uma escravidão, né, que é o contrário da liberdade. Por quê? Eu só tenho essa forma de agir. Eu não consigo fazer diferente. Então a gente precisa conhecer o outro lado para poder ter 2 opções. Ou seja, eu posso ser dos 2 jeitos. Eu uno. Eu não posso ser o oposto. Não, pode. Às vezes você vai ser o oposto. Tudo bem. Somos tudo. Não tem. A ideia é essa, é uma inteireza, é integrar essas polaridades. Qual é o próximo? Eu já li essa? Não. O Espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando suas vítimas. Ou seja, eu posso compreender o sofrimento e então eu já não sofro mais. Pode estar difícil, pode estar o que for, mas eu já não retenho isso como uma identidade minha. Ó céus, ó vida. Tem algumas pessoas que são assim. Às vezes a gente também fica assim, né? Reclamando de tudo, se fazendo de vítima. Mas nós não somos vítimas. Nós somos a luz do mundo. E não é pouca coisa, é muita coisa isso. E a gente também encontra outro conceito de espiritismo. É uma complexa estrutura cultural, social, né? Científica,
tecnológica, moral e religiosa. Ou seja, o espiritismo não é uma religião apenas. É uma forma, né, de ver o mundo. O cristianismo, né, somos cristãos espíritas, é uma forma de conhecer o mundo. Não é só quando a gente está aqui na casa espírita. É acordar cristão, é dormir cristão, é trabalhar cristão. É o tempo inteiro. Não é uma prática, é uma forma de ser, se manifestar no mundo. A promoção moral proposta pelo Espiritismo é a contribuição extraordinária que dá pelo fato de ser a alma imortal. Ou seja, eu entendo que eu sou essa verdade, que não há morte. Se eu sou uma alma imortal, eu estou liberada do sofrimento da morte, não há fim. Há vida, só vida, somente vida. Eu estou livre de tudo que me prende, de tudo que me faz sofrer. Herdeira dos próprios atos que, equivocados, são geradores de sofrimentos e da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura mediante, não raro, o sofrimento. Ou seja, a força de perseverar é isso. A gente pode ter uma encarnação e de alguma forma não atingir o que a gente gostaria, mas a gente persevera, a gente vem para outra. E se for necessário, outra. Importa quantas encarnações a gente precisa? Se vai ser nessa encarnação, porque também se a gente ficar sempre esperando a próxima encarnação, quem não garante que a gente está falando? Às vezes a gente fala assim, não, isso daqui eu vou resolver na próxima encarnação, que está muito difícil, essa relação aqui. Mas quem garante que a gente não falou isso na outra, e na outra, e na outra? Então não é sobre daqui a quantas encarnações a gente vai conseguir, né, ter esse estado de inteireza, como Francisco de Assis, Clara, e tantos outros espíritos, né, Chico, Emmanuel, enfim. Não é quando, mas o nosso compromisso hoje com isso, a nossa força hoje de perseverar aqui e agora. Porque se eu tenho 100% do meu compromisso, o resultado não é meu, o resultado é de Deus. Eu fico com a minha consciência tranquila. Agora, eu fico preocupada com o resultado se eu não estou dando 100% de mim. Porque aí eu fico calculando, e agora eu tenho que dar 90%, porque ontem eu só dei 50%, então agora eu vou dar um pouquinho a mais, aí eu calculo para chegar num resultado, porque eu não estou inteira ali. O resultado é de Deus. Nós estamos, muitas vezes, presos nesse resultado da nossa ação. Uma sociedade, voltamos a falar, hedonista, o prazer imediato. Eu quero ver uma ação ali agora, um resultado ali agora da minha ação. Mas a ação é de Deus, a ação é nossa, o resultado é de Deus. Então, cujos renascimentos o ser espiritual se depura mediante, não raro, o sofrimento, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem e na terra. Os alquimistas, eles tinham uma expressão que era transformar chumbo em ouro. Então, você pega um metal que é ordinário, um metal que é um lixo, praticamente não tem utilidade, que é algo comum, né? Sem valor, algo sem valor, e transforma em algo valoroso. E é um pouquinho do que são essas situações para a gente. Normalmente, nós queremos eliminar aquilo que é uma questão para a gente, né? Uma ansiedade, uma dor, né? Um sofrimento emocional, físico, relacional, enfim, todos estão interligados, mas a gente quer eliminar isso. Mas esse é o chumbo. Se a gente pegar essas situações e trabalhar elas, a gente pode transformar em ouro, porque está ali o nosso crescimento. Se eu não tenho uma febre, que é um sintoma, eu vou morrer silenciosamente de uma infecção. Eu não vou saber. Então, a febre que a gente luta para eliminar com remédio,
Ok, é legítimo, mas não adianta a gente tomar o remédio para apaziguar a febre se a gente não vai pesquisar o que é. Porque senão a gente tá ali, né? Tá ali o sintoma avisando e a gente não pesquisa, a gente continua morrendo, não silenciosamente de infecção, mas a gente morre. Então a gente precisa cuidar desse sintoma, mas também entender que ele está nos mostrando algo mais importante, que vai nos tranquilizar, que vai cuidar da gente, que fala de algo maior. Então, se não fosse a febre, eu posso morrer, eu teria morrido silenciosamente. Se não fosse uma ansiedade, uma depressão ou um sofrimento emocional, a gente não procura Deus. E aí a gente ia morrer espiritualmente, né? Porque não, a gente não morre o espírito, mas a gente vai minguando, porque a gente não se reconhece esse espírito. Então a gente está preso à morte, a gente não está liberto. Então a gente precisa perceber que essas situações chumbo, elas nos trazem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem na Terra. Então eu vou sofrer pela minha dor de cabeça. Isso me traz um sofrimento, uma dor. Mas essa pequena dor vai me preservar de uma dor muito maior. Por quê? Porque eu vou investigar o que é e eu vou descobrir que eu tenho alguma questão ali na minha cabeça que ia me causar muito mais dor lá na frente. Então essas coisas que a gente vê, se a gente tirar, sair um pouco da situação, então um olhar observador, né, uma mente meditativa para a nossa vida, a gente vai poder observar quantas coisas a gente já enfrentou e o quanto a gente acaba aumentando também as situações atuais, transformando em algo único. A gente personifica muitas coisas. Isso é meu, sou eu, é sobre mim que fulano falou tal coisa. Mas não, o outro também está passando por isso. O fulano que ofendeu você, na verdade, ele está falando sobre o ego dele, as questões dele. Não é sobre sou eu, o problema sou eu. Não. Então a gente vai tranquilizando, né, os nossos corações. E aí, para a gente finalizar, em Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, tem assim: a palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, renuncie a si mesmo. Por quê? Porque aí eu renuncio a esse eu encontro o silêncio. Porque é esse eu que tem desejos, esse eu que fica confabulando na mente e que faz barulho e não me permite olhar para o ser em si que eu sou, o si mesmo, né? Não esse ego. Então, se eu renuncio a esse barulho todo, eu encontro a verdade. Tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz por quê? Porque é a força de perseverança. Tem uma frasezinha do Jung, que Joana usa no livro Plenitude. Eu não vou saber reproduzir certinho, mas o que ele fala lá? Os orientais tentam eliminar o sofrimento dizendo que não é ele, não é dele. Os ocidentais tentam eliminar com remédios, né? Ou seja, todo mundo está querendo tirar. Mas como que se supera verdadeiramente o sofrimento? Sustentando o sofrimento, como Jesus sustentou a cruz. Sustentar não é a gente ficar se martirizando, pesado. É ok, eu aguento, eu tenho força, eu persevero nisso, eu permaneço mesmo com sofrimento. Se é essa a vontade de Deus, ok. Seja feita a vontade dele sobre a minha. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes. Se eu empresto sem nada esperar, eu estou liberto de uma espera de ter um resultado depois. Se eu bendigo aqueles que me caluniam, aquelas pessoas não têm o poder de me afetar.
Eu sou livre delas. Se eu faço orações pelos que me perseguem, é a mesma coisa. Eles estão me perseguindo, mas eu não estou fugindo. Ou seja, eles estão correndo, se cansando, eu estou tranquila. Eu sou livre de todas essas manifestações externas. Não julgueis para não ser julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Bom ânimo. Eu venci o mundo, ele fala. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Então, Jesus, que foi humilhado, que sofreu as maiores barbáries no corpo, na pele, que foi perseguido, ele fala, no mundo há de haver tribulações, mas bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele fosse como a maioria de nós, que não somos livres, a gente teria dito que a gente perdeu, somos perdedores no mundo, porque o mundo não me amou, porque estamos reféns do que o mundo oferece para a gente. Mas ele é livre, ele é a verdade, ele venceu o mundo, ele não venceu no mundo. A gente não está aqui para vencer no mundo, estamos aqui para sermos livres do mundo, vencer o mundo. Então, bom ânimo para todos nós, para que a gente possa encontrar essa força que é a verdade dentro de nós. Uma boa noite a todos. A força libertadora do Espiritismo. Hoje seria aniversário de Kardec, né? 3 de outubro. Então, é um dia especial, porque esse irmão veio com uma missão muito linda, de fazer a codificação dessa doutrina maravilhosa, prometida por Jesus há mais de 2000 anos atrás, porque o Cristo sabia que a sua palavra seria muito deturpada em função do grau de evolução das pessoas, né, ainda no mundo. Quando o homem estava preparado, né, desenvolveu um pouco as suas emoções, a sua percepção, veio Kardec codificando, né, a doutrina espírita, e essa doutrina organizada diretamente por Jesus. Por isso é a grande verdade que nos liberta, né? Que através da doutrina espírita nós temos a grande chave, né, de entender as leis divinas, a justiça, e entender aquilo tudo que o nosso Mestre amado nos deu de prescrição, nos deu de receita, para que a gente pudesse viver no mundo e conquistasse a nossa evolução espiritual. Como disse a nossa irmã, nós somos luzes e precisamos acreditar nisso, porque viver no mundo não é fácil, por isso a gente reencarna. A gente mergulha para a prova, para situações delicadas, para que a nossa alma possa desenvolver aptidões, desenvolver melhores sentimentos, e o convívio com o diferente é muito importante. Então vivemos um momento na Terra muito delicado, um momento de transformação, nós sabemos, o planeta está caminhando para a regeneração, e mais do que nunca a palavra do Cristo é importante para termos uma direção aqui na vida. Possamos ter fé e esperança, entender e estudar essa doutrina codificada por Allan Kardec, que é sempre atual, porque é uma doutrina não de Kardec, né?
essa informação toda que Kardec codificou veio do Cristo, veio de Deus, né? Das suas leis divinas, e estudando profundamente, porque o Espiritismo é isso, ele nos estimula a estudar, né? Então nós vamos entender a nossa vida, como deve ser a nossa postura, como devemos ser cristãos no dia a dia, entender a lei da ação e reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Enfim, nós aprendemos nessa doutrina linda tantas coisas que nos ajuda a entender o nosso próximo, a entender a sociedade, esse momento que vivemos no Brasil, na Terra. Tudo isso tem uma razão de ser. Possamos então, nessa noite, homenagear Allan Kardec. Ele não precisa disso, mas a nossa gratidão é muito importante, reconhecendo o valor, como a doutrina espírita nos trouxe as modificações, o entendimento para a nossa vida no dia a dia, né? Obrigado, Kardec. Obrigado, acima de tudo, a Jesus, o Espírito de verdade, que veio trazer essas informações tão valiosas para a nossa vida. Graças a Deus. Então vamos continuar no nosso trabalho, vibrando, né, aquilo que nós aprendemos da doutrina espírita. Estamos todos mergulhados no fluido cosmo universal, estamos todos unidos, inclusive a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, estamos todos nesse mar de luz. E quando oramos, quando vibramos, nós estamos mexendo com essa energia. E o nosso pensamento é rápido, é automático, ele leva o nosso sentimento aonde nós quisermos. Hoje, especialmente, a irmã Aridiane, né, me pediu, pelo tio dela que faleceu, Franklin Hubert, que ele seja bem recebido no plano espiritual, que ele seja amparado, e toda essa família que ficou na terra, que está muito abalada, seja abraçada por Jesus, aliviadas em seu sofrimento, e entender que o nosso irmão Frank continua vivo, mas agora em outra dimensão. Que Deus o abençoe. E abençoe também a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, tenha o mesmo peso, a mesma intenção, a mesma vibração. Temos uma equipe que vê, analisa cada caso, em cada nome que nós colocamos nessas caixinhas. Todos os nomes dos nossos entes queridos que estão no plano espiritual e estão aqui no nosso endereço vibratório, né? Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela pessoa querida que está no plano espiritual. E para tantos irmãos que nós não conhecemos e que também precisa de uma oração, de um carinho, que essa energia que nós estamos criando aqui, cada um de nós está trabalhando esse momento, possa se estender aonde puder chegar, né? Onde ela tiver força para levar um carinho, um abraço, um consolo, uma orientação a esses irmãos desencarnados. Então pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal que assim seja. Essa oração ensinada por Jesus, nós não podemos deixar de fazê-la e sentir essas palavras tão profundas em nossos corações, né? Que esses irmãos que também vieram aqui hoje, as nossas companhias espirituais, sejam abençoados, orientados, e que Kardec, mais uma vez, receba a humilde homenagem do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Graças a Deus. E continuando nessa energia, a nossa casa nesse bairro é um ponto de luz, uma casa conhecida há 97 anos no plano espiritual,
Muitos irmãos já passaram por aqui, muitos trabalhos realizados, muita coisa boa nós temos nessa casa. E esse somatório de energia agora ampliado pela nossa vibração, porque nós queremos nesse momento fazer o bem. Nós queremos nesse momento produzir energia magnética, doar aos nossos ectoplasmas, as nossas energias do bem, para aqueles que estão aqui, né? Aqueles que precisam recebem, aqueles que podem doar estão doando. Então, o momento de fraternidade espiritual. E também ampliando isso para a nossa comunidade, para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Vamos mentalizar aquelas pessoas, amigos, familiares, que estão precisando dessa irradiação para que eles caiam em si, tenham ânimo, se levantem e sigam em frente. Então eu peço muita luz para todos os nossos lares, para os endereços na caixinha, para a nossa comunidade, ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso Brasil, Rio de Janeiro, que ilumine o nosso irmão, né, que foi eleito para governar mais 4 anos no Rio de Janeiro, que ele seja inspirado nas suas boas resoluções, né, que Deus possa estar ao lado dele e abençoando a nossa pátria também nesse momento delicado de mudanças. Que Deus, Ismael, esteja sobre o nosso Brasil, nos ajudando e abençoando, Pai Celestial, a toda a terra. Graças a Deus. Estamos sempre pedindo, né? Mas é importante, porque quando a gente pede, a gente faz um ponto de ligação com Deus. E Deus quer ver essa manifestação. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ver a nossa manifestação, o nosso esforço em buscar, em orar e pedir a Ele as energias do bem para que estejam ao nosso lado, né? Então nós precisamos de saúde. Por tudo aquilo que a nossa irmã Ana falou, isso no fundo é saúde mental, é o bom senso, é saber lidar com a vida, plantar coisas boas na vida para a gente colher coisas boas. Não tem como ser diferente, né? As leis divinas estão aí, envolvendo a todos nós. Então precisamos de saúde mental e saúde física. Então nesse momento nós vamos pedir a essa equipe médica do plano espiritual que possa visitar todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica. Vamos mentalizar aquelas pessoas que estão precisando de socorro, né? Todos os irmãos que estão aqui presentes, né? Que trazem as dores na sua alma, que a sua mente precisa buscar esse ponto de equilíbrio. Então, que a Falange de Bezerra de Menezes possa também nos dar essa assistência, nos ajudar a buscar esse caminho do bem, sempre. Então, pedimos que a água do ambiente seja fluidificada e que todos nós possamos receber esse banho de luz, especialmente as crianças que estão aí, né? As crianças aí é o futuro. Então eu lembro muito, né, como a nossa irmã Ana falou, de Francisco de Assis. E ele foi extremamente inspirado quando fez aquela oração, né, que é mais ou menos um resumo, um pequeno resumo, né, daquilo que o nosso mestre nos orientou. Então, pedindo pela nossa saúde mental, pedindo pela nossa saúde física, nós lembramos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva,
trevas que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, essa falange amiga que está sempre com a gente aqui, né? Os seus representantes, o próprio Francisco de Assis, com a sua energia maravilhosa, que nos traga paz, que nos traga essa força para vencer o mundo, vencer nossas lutas, dificuldades, mas sempre confiando nesse Pai, né, de infinita misericórdia. Graças a Deus. Eu vou pedir os médios, né? Vamos para o passe coletivo. É mais o carinho do plano espiritual para cada um de nós. Estamos precisando desse alento, dessa força. Deus conhece a nossa dor, a nossa dificuldade, e estará sempre a posto, preparando o nosso futuro, o nosso caminho, para que a gente possa melhorar. Graças a Deus. Possamos elevar o pensamento a Nossa Senhora. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Ó Mãe Santíssima, a sua energia é tão gostosa, tão maravilhosa, nos traz uma paz tão grande, né? Em nome do teu Filho, que nos deu a Senhora como mãe de todos, né? Obrigado pelo carinho, pelo trabalho lindo que tu fazes no plano espiritual. Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, aos mentores da casa, ao grupo dos 100, a todos os trabalhadores que aqui vieram. Que essa energia bonita dessa casa possa estar sempre firme, de uma forma carinhosa, amorosa, envolvendo a todos que procurem por ela, né? Agradecer a presença da Ana, seu marido Ricardo, pela presença na nossa casa, pelas suas palavras carinhosas, pelo esforço. Que Deus abençoe vocês e proteja no retorno aos seus lares, como também a todos nós que aqui estamos, possamos retornar às nossas casas de uma forma mais leve, mais tranquila, mais feliz, com esse grande compromisso, que não é pesado, de ser cristão, né? De ser espírita cristão,
ou seja, tentar no esforço grande vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita nos traz de uma forma tão clara, né? Que Deus abençoe a vocês, aos seus lares. Nós temos uma aguinha ali, fluidificada, é sempre mais um carinho. E lembramos a todos da nossa sessão de quinta-feira, às 15h, uma sessão como essa, com palestra e paz. Lembramos que no sábado nós temos um encontro fraterno de família, que qualquer pessoa pode vir a partir das 5h, é um momento gostoso de reflexão, de união, e a mocidade acontecendo paralelamente à mocidade e à evangelização das crianças, né? Que é muito importante. E fora os cursos que nós temos online e alguns presenciais, como também a nossa operação espiritual, que vai ser realizada no primeiro sábado de novembro. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.